Irmãos e irmãs, graça e paz. Que lindo, né? As crianças louvando e com toda alegria, né? Diz que o fruto não cai muito longe do pé, né? O Renato e a nenenzinha dele, a Caterine, louvando, e o Manuel. O Manuel estava empolgado, hein? Mas para onde a Caterine ia, ele ia atrás, né? Estava assim, né? Até agora ele está louvando ali, ó. E a palavra de Deus, ela nos ensina aqui da boca de pequeninos e de crianças, né? Perfeito louvor. Irmãos, a Bíblia, ela narra a história da criação. Narra a história da criação. E eu estava, essa semana, eu vi um vídeo bem curtinho, uma criança perguntando ao pastor, por que Deus permitiu que Adão comesse do fruto do conhecimento? Por que Deus permitiu que o pecado entrasse? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Já que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é um dos atributos de Deus, né? Quando nós pensamos nos atributos de Deus, o que vem à nossa mente? Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas, e Ele é onipresente. Ninguém pode se esconder da presença dele, Ele está em todos os lugares. E a resposta, eu achei muito interessante, foi a resposta que esse pastor deu, é que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo, para que pudéssemos conhecer outros atributos de Deus. Caso o pecado não tivesse entrado no mundo, jamais conheceríamos. Deus é bom. Misericórdia é um atributo de Deus. Deus é um Deus misericordioso, cheio de compaixão. Deus é um Deus de graça. Um Deus que perdoa. Mesmo quando nós viramos as costas, Ele não desiste de nós. Atributos que não conheceríamos caso o pecado não tivesse entrado. Então, nós conhecemos hoje que esse Deus gracioso, esse Pai de amor. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o impacto da salvação. O impacto que a salvação ela causa em todo o mundo criado. E eu gostaria de ler com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler até o verso 10 e depois os versos 22, 23 e 24 do capítulo 15. É o texto que nós queremos embasar, algo que gostaríamos de falar nesta noite. Então, a palavra de Deus, ela nos diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa
e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versos 22. O pai, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Pai, nós te louvamos por tua graça, por tua palavra. Abrimos o coração agora, Senhor, para que essa tua palavra, ela seja o alimento para as nossas vidas e que nós possamos ter uma melhor compreensão, ó Deus, do teu amor, da tua salvação e dos efeitos que essa salvação ela traz às nossas vidas em todo o mundo visível e invisível. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele diz que as pessoas, todos os tipos de pessoas, elas iam até Jesus para ouvir Jesus. Iam os publicanos, os religiosos, os pecadores, todos. E Lucas destaca aqui o comportamento de indignação dos religiosos, o nosso comportamento de indignação com aqueles pecadores. Os escribas e fariseus, eles murmuravam, criticavam, porque Jesus dava atenção para aquelas pessoas. Porque Jesus dava atenção às pessoas que precisavam de atenção. É o que diz aqui no verso 1, aproximavam os publicanos para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas: esse recebe pecadores e come com eles. E o fato, irmãos, é que os evangelhos relatam que Jesus sempre recebeu todas as pessoas que o procuravam. Jesus nunca excluiu ou fez acepção de pessoas nenhuma, nem os escribas, nem os fariseus. Ele também os recebiam e diziam o que eles precisavam ouvir. Jesus, durante todo o seu ministério, ele recebe todas as pessoas que vão até ele, que necessitavam e que buscavam uma orientação e uma direção. Jesus, ele dá atenção, ele vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele cura a orelha de um soldado romano. Jesus, ele ressuscita o filho de um centurião romano. Jesus, ele recebe Nicodemos, que era um fariseu. Ele dava atenção às pessoas, e dentre os seus apóstolos haviam também, e depois os seus, dentro do quadro que faziam parte dos seus discípulos, estavam ali publicanos, estavam ali zelotes, os pecadores também faziam parte do seu grupo de discipulado, fariseus também, Nicodemos. E Jesus sempre tinha uma palavra. A gente percebe que Jesus sempre tinha uma palavra que os publicanos, que os pecadores gostavam de ouvir. E a gente sabe qual que era a mensagem principal de Jesus. Jesus falava acerca do reino de Deus. Jesus falava de um Deus que é bom, de um Deus que perdoa. Ele anunciava o evangelho do reino. E a pergunta para nós é: a igreja tem uma missão. E a missão da igreja, que somos nós, que não é esse templo, que somos nós, será que nós temos separado o tempo? E eu não creio que esse é o termo correto a usar, separar tempo, porque tudo que nós fazemos em todo o tempo, nós precisamos levar em consideração que nós já estamos, que já fazemos parte desse reino. Como o apóstolo Paulo diz, somos embaixadores de Deus aqui.
Então, quando estamos trabalhando, somos embaixadores. Quando estamos nos divertindo, somos embaixadores. Somos embaixadores do reino. E como embaixadores do reino, nós precisamos somos incumbidos, a igreja é incumbida de levar uma mensagem aos perdidos, aos sem esperança. E a pergunta para a nossa reflexão: temos tido esta mensagem? Temos uma palavra que interessa àquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, mas que não têm a revelação? Até pessoas que temem a Deus, mas não têm a revelação de quem é Deus. Pessoas que acreditam em Deus, mas elas sabem que estão condenadas e que sobre elas pesa um juízo, porque elas não têm a revelação desses atributos de Deus, do Deus de misericórdia, do Deus de perdão, do Deus de graça, porque a igreja precisa carregar essa mensagem com ela, em todo o tempo. Então essa é a pergunta para a nossa reflexão: qual é a mensagem que eu e você temos levado com a nossa vida e com o nosso comportamento? Com o nosso comportamento. A mensagem de Jesus é essa: Deus é bom, o reino de Deus é chegado no meio de vós. No entanto, a gente percebe no texto que os escribas e os fariseus não gostavam da mensagem de Jesus. Eles não gostavam do comportamento de Jesus, porque Jesus anunciava um Deus da graça, um Deus que dava atenção àqueles que não queriam saber de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que nem um ser humano mesmo quer saber do Senhor. Nós não queremos saber, nós nos extraviamos. E diante da crítica desses escribas e fariseus, então Jesus propõe essas 3 parábolas, que estão inseridas aqui no capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho que se perdeu. Veja, os fariseus, os escribas e os fariseus, que eram religiosos da época, eles tinham a história da salvação nas mãos, a história da libertação de um povo. Eles faziam parte da história de um Deus que age no povo. Eles tinham o templo, Jerusalém, tudo ali faziam parte da vida desses homens. E agora eles tinham o próprio Deus encarnado entre eles, mas a sua religiosidade os impedia de reconhecer o valor de uma única alma que necessitava e que precisava de atenção. Então Jesus conta essas 3 parábolas, e eu gostaria de destacar aqui 3 verdades que nós encontramos aqui. Sobre o impacto da salvação. Primeiro, a salvação ela gera alegria, a alegria da salvação. Veja, o texto diz que Deus se alegra com um que se arrepende. O texto diz que os anjos se alegram. O pecador recebe a salvação com alegria. O que Jesus nos ensina com a parábola da ovelha perdida? O amor, a dedicação e a alegria de um Deus que tem prazer, Ele tem alegria em salvar o perdido, em ir em busca daquele que se extravizou até encontrá-lo. Então Jesus ressalta aqui a alegria da salvação, de um Deus que quer salvar, de um Deus que salva, um Deus que se alegra quando um pecador se arrepende. Quando nós pecamos, nós nos entristecemos, mas quando o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, Deus se alegra com o arrependimento. Por isso que não pode faltar arrependimento e confissão de pecado nas nossas vidas, porque é isso que alegra o coração de Deus, isso gera alegria no céu. Você já parou para pensar nisso? Porque somos pecadores, ainda cometemos pecado, não somos isentos. Olha o que diz o verso 7, deixa o teu smartphone aí aberto, ou a tua Bíblia. Diz: digo-vos
que assim haverá maior júbilo no céu, maior júbilo, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há júbilo nos céus. Veja, uma única ovelha gera júbilo no céu, equivalente a todas as outras 99. Uma única ovelha, uma única alma, ela tem o valor de todas as outras diante de Deus. Você consegue perceber isso? O preço que já foi pago por todas é exatamente o preço de uma única alma. Toda a vida de Cristo, toda a dor, todo o sofrimento que o profeta Isaías relata no capítulo 53 do seu livro, e tudo aquilo que os evangelhos relatam, todo esse preço, toda a morte, todo o sangue, exigido por uma única alma. Isso nos faz pensar na obra de Deus em nossas vidas. Eram 100 ovelhas. Uma se extravasou. Veja, o pastor, Jesus está dizendo que o pastor ele não se contenta com as 99. Ele vai em busca daquela que se perdeu. Ou seja, Deus não se contenta enquanto não for em busca daquele que se perde. Uma única ovelha. Essa única ovelha somos nós. Eu, você. Digo-vos que haverá maior júbilo no céu, alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 20, 19 em diante, diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, sobrou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 14, verso 17 e 18: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A alegria, uma única alma, gera alegria. Alegria no céu. Os anjos se alegram. Em segundo lugar, em primeiro lugar, a alegria da salvação. Em segundo, o valor. Foi pago o mais alto preço pela salvação. O sangue do Filho. Eu gosto de pensar na totalidade das 100 ovelhas e na totalidade das 10 dracmas. O pastor foi pelas montanhas, encontrou a ovelha, a colocou em seus ombros. Essa ovelha que somos eu e você, fomos encontradas. Antes de como é que Deus permite que alguém que não teme a Deus, alguém que vive uma vida totalmente longe, distante de Deus, como que Deus permite que essa pessoa seja restaurada? Essa é a graça de Deus. Eu me lembro que em família, nas festas de família, eu tinha 2 primos, tenho os primos ainda, né, até hoje, e eram crentes, são crentes. E o meu primo Eduardo gostava muito de cantar, frequentou a igreja metodista durante muitos anos, ali no Jardim Califórnia, em Londrina. Hoje eu acho que ele é presbiteriano, hoje eu acho que ele congrega na igreja presbiteriana. Mas lá pelas tantas da noite,
e eu já cheio de álcool, e ele começava, duas músicas eu gostava muito de cantar com ele. Primeiro era a Estrada da Vida. Eu gostava de cantar nessa longa estrada da vida. E segundo, é aquele hino das 100 ovelhas. Eu falava, Du, canta. E ele começava, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Aquela ovelha era eu. Uma ovelha perdida. Eu nem sabia que Deus estava trabalhando no meu coração, o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração. Eu era aquela ovelha perdida. E Deus colocou homens, pessoas que oraram. Como que pode uma pessoa que viveu no pecado e hoje está falando do amor e da graça de Deus, porque experimentou essa graça, experimentou essa misericórdia, esse Deus cheio de compaixão, e por isso não posso deixar de falar desse amor, não posso deixar de anunciar esse reino e desse Deus que salva. Porque pau que nasce torto não morre torto, não. Porque se ele encontrar o justo carpinteiro, ele endireita. Então eu gosto de pensar na totalidade dessas 100 ovelhas. Veja, a mulher varre a casa e encontra a dracma perdida. Na parábola do filho pródigo, o pai recebe o filho de volta e a casa ficou novamente completa com todos os seus filhos. Essa parábola faz pensar na obra de Deus em nossas vidas. Algo curioso é que as mulheres palestinas recebiam 10 moedas de prata de presente de casamento. Além do valor monetário, uma dracma, que era correspondente a uma diária de trabalho, havia o valor sentimental de uma aliança que era firmada no casamento. Então, perder uma dracma seria algo muito angustiante. E assim como cada dracma é preciosa para aquela mulher, cada indivíduo é precioso para Deus. Cada pessoa é preciosa para o Senhor. O valor de uma dracma, uma diária de trabalho. E essa informação é importante, porque o valor de uma dracma é comparado ao valor de um pecador, porque em Jesus pagou um alto preço. Você percebe que diante do mercado nós não temos valor nenhum. Esse é o valor que o mercado dá para nós. Uma dracma, uma diária. Esse é o preço que o mundo dá para nós. Mas Jesus nos compra pelo maior preço. Não temos valor, nós temos prazo de validade. A palavra do Senhor diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o que Jesus fez por nós? Ele nos valorizou. Ele nos deu vida eterna. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se tínhamos prazo de validade, agora Ele nos presenteia com a eternidade. Portanto, valorizemos aquilo que o Senhor fez por nós. Temos a Bíblia, temos uma comunidade, temos irmãos, irmãs, ministério no qual nós podemos nos envolver. No reino de Deus tem muito trabalho, na igreja tem muita coisa que nós podemos fazer. É só levantar a mão e dizer assim, eu quero, porque
Mão de obra é o que mais falta, é o que mais falta nos ministérios. Você que tem um dom, que tem um talento, que toca, que canta, assim, se eu fosse um cantor bom, eu ia me candidatar. Mas você vem, conversa, vem servir. Estamos precisando de gente na diaconia. Você pode, tem muito serviço. Ministério de ensino, ministério de louvor, ministério de crianças. Existem muitas vidas para serem alcançadas. Não tínhamos valor algum, e agora nós temos valor diante do reino de Deus, diante do Senhor. E em terceiro e último lugar, gostaria de destacar a recompensa da salvação. A recompensa, todos são recompensados, todos. O mundo invisível é recompensado com a salvação de um justo. Olha que o texto diz que os anjos se alegram. Os anjos se alegram com arrependimento e a salvação de um único perdido, a alegria nos céus. Quando um se arrepende aqui, a alegria nos céus. Então o céu está sempre em alegria, o céu está sempre em festa, porque continuamente há pessoas que estão sendo salvas, que estão se arrependendo. A gente vê, quando estudamos um pouco de história da igreja, a gente vai ver onde a igreja começou, que houve um esfriamento espiritual lá na origem, Israel, Jerusalém, Samaria, na Europa, que foi um grande berço do avivamento, nos Estados Unidos. Aqui a gente já tem percebido mas a igreja continua fervendo na China e por aí afora. Pessoas continuam se convertendo, os anjos continuam se alegrando, o reino ganha com a salvação, a própria humanidade ganha com a salvação de um homem e de uma mulher perdidos, porque eles são inseridos novamente na sociedade e passam a contribuir com a sociedade. Pessoas são transformadas e acabam sendo servas de Deus, servindo a humanidade. Então veja, o pastor foi pelas montanhas e encontrou a ovelha. A mulher varreu a casa e encontrou a dracma. O pai, ele recebe o filho de casa e a casa fica novamente cheia com todos os seus filhos. Essa parábola faz pensar no que Deus faz por nós. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que detinham a administração da casa de Deus, que eram responsáveis pelo ensino, pela palavra do Senhor, envolvidos com a causa de Deus, que eram descendentes da nação, que Deus havia escolhido para que levassem a palavra, eles não compreendiam, eles não conseguiam entender a extensão, o tamanho, a altura, a profundidade do amor desse Deus. Será que nós somos capazes de entender um Deus que perdoa pecadores, que precisam e que buscam por misericórdia? Assim como na parábola do filho que o pai recebe e o restitui, Deus também nos recebe. Mas Deus não nos dá apenas um prato de comida para matar a nossa fome. Ele nos dá acesso total. O Pai vos agradou em dar-vos o reino. Essa é a recompensa que nós temos diante de Deus. Veja, aquele filho, ele recebeu tudo de volta. Anel, autoridade, ele recebeu tudo novamente. E para finalizar, queridos, a gente percebe que cada parábola é narrada por Jesus começando com algo completo e que em algum momento se perde. E assim é a narração da criação. A criação começa completo, em algum momento a gente percebe que o pecado entra, que o caos se instaura, até que Deus diz, haja luz. Mas ela termina de forma completa. Sem ovelhas, uma perdida.
10 dracmas, uma perdida. Uma família, um filho que se perdeu. Mas no final, a gente percebe as 10 dracmas, as 100 ovelhas e a família completa. Eu fico pensando, quando eu vejo e passo por essa passagem, a obra que Deus começou nas nossas vidas. Porque Deus é fiel para completar a obra que Ele começou. Ele começou uma obra na sua vida, Ele é fiel para completar essa obra. Porque a obra da salvação é obra de Deus do início ao fim. Do início ao fim. É obra de Deus. E o que Deus espera de nós? Um coração arrependido. Arrependimento. E que a gente receba e aceita a mensagem do reino, que é a mensagem da restauração, que é a mensagem da cura, que é a mensagem da libertação. E assim como cantamos nessa noite, que nós devemos e podemos adorar na beleza da santidade. É claro que precisamos pensar adorar na beleza da santidade de duas maneiras. Primeiro, nós adoramos pela santidade de Deus, porque Deus é santo e nós cantamos santo, 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 santo. Mas que nós possamos adorar na beleza e na busca da nossa santificação. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos buscar a santificação, desenvolver a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa é uma obra de Deus em nossas vidas. Qual que é a parte de Deus? É a parte que o Espírito Santo ministra aos nossos corações e nos traz ao nosso entendimento as obras das quais nós devemos nos arrepender e abandoná-las. Essa é a parte de Deus, essa é a obra de Deus. E Ele nos ajuda a tomarmos e fazermos a melhor escolha, tomar a decisão correta. Esse é o impacto da salvação. A salvação de uma única pessoa pode transformar o mundo, pode mudar o mundo. Uma única pessoa pode mudar o mundo. Quando o povo de Deus estava cativo no Egito, Deus levanta uma pessoa, uma única pessoa, e aquela pessoa que vai ser o instrumento de Deus. A obra é de Deus, o milagre é de Deus, é quem faz milagre. O homem não faz milagre, quem faz milagre é Deus. E Deus, através daquele homem, que foi instrumento nas mãos dele. Então nós não devemos nos gloriar naquilo que fazemos, porque somos apenas instrumentos. Assim como um bisturi é um instrumento na mão de um médico que é formado para fazer o que é necessário com o bisturi. Nós somos o bisturi na mão de um Deus que quer corrigir, fazer cirurgia espiritual nas nossas vidas. Nós somos esses instrumentos. Então que sejamos instrumentos de glória na mão desse Deus. Amém? Que no nosso servir, que a gente não venha em nenhum momento perder de vista a alegria da salvação. Celebrar com júbilo ao Senhor, por gratidão, celebrar com júbilo, a alegria da salvação. Que a gente não venha se esquecer em nenhum momento do preço que o mundo nos dá. Não valemos nada para o mundo, o valor de uma dracma, mas não podemos esquecer o valor que Deus deu para nós. O maior preço que existe no céu é o preço do Filho, que a gente não venha esquecer jamais, que a obra de Deus é uma obra completa em nossas vidas. Ele começou e Ele vai completar até o fim. Como diz aquele canto, Deus começou uma obra em mim. Ele já começou, é fiel para completar até o fim.
Então não desista, meu irmão, diante das lutas, diante do sofrimento, diante dos grandes desafios que nós temos e que continuaremos tendo nesse mundo, porque as aflições, elas estão aí, nós não precisamos ir atrás delas. Jesus diz que nós teremos elas, mas nós não podemos desistir de lutar e de continuar perseverando, porque Deus é fiel, é um Deus bom, é um Deus generoso, e é um Deus que perdoa. Não se esqueça disso, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. Ele não é o Deus da moralidade, Ele é o Deus de compaixão, o Deus de graça. Não se esqueça disso, Ele te ama, Ele quer transformar a sua vida e a minha também. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do Pai. Talvez você entrou aqui essa noite e tem passado por lutas, talvez pecados, para comportamento pecaminoso que precisam ser tratados por Deus. Jesus recebe pecadores, Jesus recebe pessoas que necessitam de transformação. Jesus veio para os que necessitam de cura. Talvez você necessite de cura. O Espírito Santo está aqui. Aliás, você veio aqui essa noite porque o Espírito Santo de Deus já o inspirou a estar aqui, trabalhando na sua vida e na minha vida. Ore agora e fale com o Pai. Coloque agora aquilo que tem sido a tua aflição e a tua angústia. Porque você está diante de um Pai que é bom, de um Deus que é cheio de misericórdia, que compreende a sua limitação, o Espírito Santo que tem intercedido e gemido juntamente. Coloque a sua vida diante do Senhor, as lutas, coloque tudo diante do Pai, abra o teu coração, fale ao Senhor aquilo que mais tem incomodado. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, também nos exalte, com alegria, com perdão, com graça. Pai, nessa noite eu oro, Senhor, para aqueles meus irmãos e irmãs, que estão necessitando agora do Teu perdão e da Tua graça. Tu és o Deus do perdão, e nós queremos nos apropriar desta palavra, perdão. O perdão é o amor na sua expressão máxima, e o Senhor nos deu o máximo que poderia para a nossa salvação e para a nossa restauração. O Senhor nos deu Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio, assumiu a nossa natureza, assumiu a nossa humanidade, viveu a nossa vida, aquilo que não poderíamos viver, Jesus viveu por nós, e Ele se entregou por nós, em obediência a Ti. Espírito Santo de Deus, que veio da parte do Pai e do Filho, Senhor, que veio e que trabalha no nosso interior, no nosso coração, gerando em nós a confissão, gerando em nós o arrependimento e transformando de dentro para fora.
trazendo cura, limpando, purificando, santificando, transformando vidas. Continua operando na vida do meu irmão, da minha irmã. Tua palavra diz, Pai, que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Talvez, irmãos, alguns que aqui caíram, mas estão se levantando nessa noite com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, na Tua palavra. Fortalece este meu irmão, esta minha irmã, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos ao arrependimento, e assim nós sabemos que há alegria no céu, diante dos anjos e diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus.